programa Alber Destaque, entrevista do Dr. Celestino Venâncio Ramos. Nós vamos conversar sobre um tema que é atual, um tema que está batendo a porta aqui da nossa região, que é a questão da greve da Usiminas. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui, Dr. Celestino. Ô Sérgio, como vai? Tudo bem? O assunto Usiminas é um assunto em debate na cidade, é uma empresa que todos nós estamos acompanhando aí a relação dessas demissões, mas isso para nós santistas, nós que convivemos de perto com uma empresa da magnitude da Usiminas, é muito triste, porque nós vivemos numa região em que uma empresa que chegou a ter no passado mais de 20 mil funcionários, pessoas altamente qualificadas e financeiramente sustentaram muito a Baixada Santista. Então isto não é um momento atual, isto é um decréscimo que vem ocorrendo ao longo desses anos. Hoje nós falamos aí, ou ouvimos falar em demissão de 4 mil trabalhadores. São 4 mil famílias que, se você colocar isso também numa projeção de 3, 4 pessoas dentro de uma família, nós estamos falando aí num número exagerado de demitidos. Não sei se este é o foco, mas é muito preocupante que nós, da Baixada Santista, estamos assistindo mais uma vez uma empresa de grande porte cerrando suas atividades. E perguntar, a gente falou na Usiminas, que é uma empresa de grande porte, que tem aqui emprega na região há décadas, né? Faz pelo menos uns 20 anos que eles estão por aqui. E isso também não resulta do sistema econômico atual, da crise econômica. Ela vem se desgastando ao longo do tempo, o que é ruim para a nossa região. É verdade. Se você hoje verificar de que hoje o maior produtor de aço é a China, e isso por levantamentos feitos em que hoje você tem uma Usiminas que o custo do seu produto representa 3 vezes o valor de que a China hoje produz. Aí nós vamos entrar em outros assuntos que são polêmicos também, mas que precisariam ser levantados para a nossa discussão. Hoje você vive num país em que os nossos governantes assistem a tudo isso, estão vendo o decréscimo da empresa e ninguém se mobiliza para isso. Então é triste conviver com governantes que não têm o alcance para revigorar uma empresa como a nossa. Se você for comparar hoje na China, e aqui a gente vai entrar em direitos trabalhistas, vai entrar numa série de fatores, mas pegue só o exemplo da China para você pensar junto comigo. Hoje você pega um trabalhador na China, a jornada de trabalho deles é de 12 a 14 horas. No nosso país, em que nós temos hoje uma carência, uma necessidade muito grande, nós assistimos os sindicalistas, os políticos, pretender a redução da jornada de trabalho. Isso é um assinte à inteligência de qualquer ser humano. Perfeito. O exercício que o Dr. Celestino colocou, logicamente, é que aqui há uma proteção ao trabalhador muito maior. Não confunda, né? A gente não pode confundir o trabalho escravo que a China até impõe, por isso a economia cresce de uma maneira até assim, a expansão econômica da China foi considerável nos últimos 15 anos. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de uma crise econômica ou de uma empresa de grande porte que resulta em empregos para a região e, consequentemente, a economia cresce saindo, fechando, e aí as demissões, a debandada e as demissões estão claras. Vamos falar com relação a isso. Essas questões das demissões, as questões do sindicalismo, imagina que os sindicalistas estão se aproveitando, realmente eles estão lutando pela classe. Qual é a sua posição sobre isso? Olha, Sérgio, como você sabe, eu tenho uma convivência muito grande também no campo do sindicalismo. A par disso que nós estamos assistindo, é que citar o exemplo da Usiminas. Mas, recentemente, a Santa Casa de São Paulo, ela demitiu 1.500 trabalhadores. E você verifica que isto não é um episódio isolado
da Usiminas. Nós assistimos aqui empresas do Porto que estão demitindo em função do quê? Do decréscimo da economia. Então, hoje, se você pegar, nós precisamos hoje, no meu conceito, nós trabalhamos ainda com sindicalistas do sistema antigo. Eles precisam se profissionalizar, eles precisam conviver mais com essa questão da economia dentro das empresas. Hoje, as empresas, de um modo geral, e sem medo de erro daquilo que falo, hoje você tem seguramente 90% das empresas no Brasil, elas são devedoras. Elas vivem um conflito na própria economia interna. Então, este episódio, Usiminas, veio a realçar, mas não é só Usiminas, nós estamos perdendo empresas. Por quê? Porque hoje você tem o conceito de um sindicalista de que ele acha que a cada negociação ele tem que sentar para conseguir mais alguma coisa para o trabalhador. E muitas vezes essa conquista acaba denegrindo a questão financeira dentro da empresa. Então é uma conquista ilusória. E vamos citar o exemplo da própria Usiminas. Se você pegar este exemplo, você vai verificar que, não estou dizendo que isto é ocasionado pelos sindicalistas, mas os sindicalistas deveriam trabalhar melhor esta questão de assistir a empresa regredindo na sua produção. Eu quero deixar bem claro que quando a gente fala se aproveitando da situação, não quer dizer que os líderes sindicais estão se aproveitando para incitar. Na verdade, eles estão protegendo os seus trabalhadores, mas aproveitando para reivindicar junto ao governo. Então, estão aproveitando essa situação para fazer além da está reivindicando contra as demissões, também contra o governo. Então, na verdade, se mistura tudo a intenção, porque você tem aí uma economia que não cresce, demissões são assim, claras, e as empresas que estão estacionadas e não tem competição com a China. Então, esse é o cenário. E quem sofre é o trabalhador. E ali estão os sindicatos para proteger, não é verdade? É verdade. Eu acho até que a gente poderia aproveitar o momento, e eu acho que isso daqui serve também para que se pense um pouco para o futuro. Hoje, eu sou um dos defensores de que acho que o direito do trabalho ele precisaria passar por algumas reformulações. Eu defendo muito a flexibilidade do direito do trabalho. Eu acho que a interferência do Estado na regulação das relações patrão e empregado, elas precisam se afastar um pouco mais. Não é mais possível você conviver e assistir hoje um poder judiciário que trabalha muitas vezes em função de questões ínfimas, questões irrisórias, quando ele deveria ser resguardado para questões mais contundentes. Hoje você pega o exemplo aí, voltando à questão das demissões. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho, em algumas oportunidades, tem penalizado, tem aplicado multas em cima de empresas que demitem funcionários. Eu vejo que a empresa, quando demite funcionário, ela demite por uma questão de falta de condições de sobrevivência. A empresa que detém grande número de funcionários é porque ela tem uma produção. E quando isto inverte, o problema não é só da empresa. É lógico que o problema social você tem que olhar numa amplitude maior. Ninguém demite o funcionário por demitir. Demite porque há uma queda de produção do seu trabalho. E muitas vezes você verifica, citando o exemplo do TST, penalizando empresas porque demitiu. Então, há um desrespeito ao poder potestativo do empregador. Lógico, isso precisa ser revisto também. Eu acho que o Poder Judiciário deveria se ater a questões de maior relevância. Eu recentemente, fazendo uma audiência, eu ouvi de um juiz do trabalho dizer de que ele nunca seria um patrão nesse país. Alguma coisa está errada. É verdade. Essa relação e o judiciário, na verdade, é algo tema
redundante aqui até no nosso programa, porque a gente conversa com várias pessoas, vários advogados, e a fragilidade do sistema judiciário é latente, né? Todo mundo percebe isso daí. A gente tem tentado, eu acho que a saída realmente, uma das saídas para o país é a desenvoltura do sistema judiciário, é a resolução desse sistema, a autonomia, muitas coisas têm que ser feitas. Eu acho que a crise econômica, na verdade, é um reflexo até nos nossos governantes e tudo mais, mas o sistema judiciário é falho há muito tempo. Troca presidente, troca partido e o judiciário continua fraco, e hoje em dia com um acúmulo enorme. Então eu acho que é uma missão e a gente tem que auxiliar isso daí, essa alteração do sistema judiciário. É verdade, eu acho que nós precisamos, nós que temos o poder de transmitir isso para que algumas pessoas reflitam. Eu lembro de um episódio, voltando ao assunto da Uzi Minas, em que um dos nossos deputados da região, ele encontrou uma solução. Eu até fiquei estarrecido com o que eu vi, mas qual era a solução? Tributar o produto que vinha da China. Desculpe, não é esse... Porque à medida que você tributa o produto que vem da China, você está encarecendo o produto para o seu usuário final, que somos nós. Então, ao invés de se pensar de forma inversa, como é que nós podemos contribuir para que a empresa tenha uma rentabilidade maior? Não é tributando o produto de lá que nós vamos livrar a empresa da situação em que ela vive hoje. Nós precisamos pensar diferente. Hoje a administração pública é muito cara, o poder judiciário é muito caro, a sustentação disso é muito cara. Nós precisamos começar a pensar e refletir de forma inversa. Hoje nós temos um custo muito elevado de todos os poderes. A administração pública é muito cara. Então, isto é que precisa ser repensado. É esta forma que eu vejo de que, se nós queremos um país melhor, nós precisamos ter políticos mais honestos, precisamos ter políticos mais decentes e políticos que realmente se preocupem com a sociedade. Quando o tema é bom e o entrevistado é nosso amigo, não é uma entrevista, é um bate-papo. E tem muita coisa para te falar. Então, quero agradecer a presença do Dr. Celestino. Ele está portas sempre abertas aqui. Obrigado pela presença. Sérgio, eu que agradeço e estou sempre à sua disposição em qualquer situação.